Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou bastante eufórico aqui, animado, porque esse é um encontro muito especial. Falar sobre concorrência no ambiente de farmácias no Brasil é um assunto que a gente precisa orientar, precisa ter muito cuidado, e quero dar as boas-vindas a todos vocês. Nós teremos aqui, esse é um evento do canal Pharma Free. Como vocês já conhecem, eu vou compartilhar a tela aqui para que todos já comecem a me acompanhar. Então, esse é um evento do canal Pharma Free. Nós estamos, concorrência em ambiente de farmácias, e eu fiz um alerta todo especial, né? Se você fatura menos do que R$ 148.600 por mês, não perca essa live. Então, nós fizemos um comunicado extenso, muita gente chegou até aqui, e nós vamos fazer, como sempre, o nosso encontro especial, é uma mentoria especial com esse encontro. Depois desse encontro, você que faz parte do grupo, você vai assistir vídeos exclusivos, mais alguns vídeos exclusivos, e também teremos mais ainda uma outra live, que você vai ser comunicado, uma live exclusiva para tirar dúvidas. Então, seja muito bem-vindo. Você está no canal Pharma Free, você já sabe que o canal Pharma Free é um canal exclusivo de conhecimento específico, onde nós temos lançamentos especiais todos os meses, né? Dessa vez estamos falando da concorrência. Só para lembrar aqui que nós resolvemos criar o canal Pharma Free por conta de muitas informações que existem na web. A web está cheia de informação, nem sempre informação de conhecimento específico, nem sempre informação útil, muitas vezes informações até que passam uma informação bastante equivocada. Eu estou há quase 30 anos no canal Pharma, não faço outra coisa a não ser estudar, pesquisar e cada vez mais aprimorar o nosso trabalho. Então, nós criamos o canal Pharma Free como uma alternativa com a seriedade que o mercado exige, do jeito que você precisa, porque é pela web, com a comodidade que você gosta, você assiste o que quer, quando quer, como você nunca viu, né? Uma experiência realmente muito, muito interessante. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quero explicar rapidamente aqui que tudo que você vai ver agora faz parte de um processo, né? Nós temos uma experiência de quase 30 anos no canal Pharma, e eu me recordo que, em 2010, por exemplo, eu fui fazer um trabalho especial para um laboratório, para o laboratório EMS no Brasil. O laboratório EMS estava preocupado com a vinda das grandes redes, e eu me lembro que o laboratório, ao me procurar, me falava assim: Gilson, nós queremos que o pequeno consiga sobreviver. E eu disse: não, o pequeno vai prosperar. O pequeno proprietário de farmácia, o empreendedor, a pequena e média rede, vai prosperar. Eu me nego a fazer alguma coisa que seja de sobreviver. Mas naquela época já se pensava na concorrência, né? Tinha uma preocupação muito grande com as grandes redes. Para você ter uma ideia, cada bolinha vermelha dessa é uma apresentação que eu fiz a partir de 2010. Em dezembro de 2012, eu parei de atualizar, parei de colocar bolinha vermelha no mapa, porque a gente já vinha numa pegada muito forte, né? Então, olha só, então, na época, tinha muito essa preocupação, né? O fenômeno das grandes redes, as grandes redes existia a previsão, nós já estamos num mercado muito verticalizado, mas naquela época se pensava que a grande rede pudesse tomar conta dos pequenos, pudesse molestar mais do que faz ainda os pequenos, né? E eu me lembro aqui, isso é material daquele tempo. Competitividade nas farmácias, né? Farmácia independente pode prosperar, apesar da atuação
das grandes redes. Então, esse foi um trabalho muito interessante que a gente fez pelo Brasil todo, orientando, dando ferramentas, e hoje eu posso falar com bastante entusiasmo, né? Nós temos, se você for cliente da consultoria nossa, você sabe o trabalho que a gente faz diferenciado no mercado. Quem não é, quem não nos conhece, vai passar a nos conhecer um pouco agora através desse trabalho aqui. Muito bem. Por que resolvi falar sobre concorrência? É importante vocês entenderem esse mercado esse ambiente pós-coronavírus. O mercado de farmácias ficou muito interessante no Brasil e no mundo. Então, eu quero passar algumas informações aqui sobre o mercado de farmácias, especificamente no Brasil, para que você tenha uma ideia, né? Por que esse mercado ficou tão relevante? Por que agora tem vários segmentos, outros de olho no mercado de farmácias no Brasil? E é claro que o assunto da concorrência também vai se intensificar muito mais até do que a gente já tinha. Então, esse mercado, esses são dados agora de março de 2022, um mercado de 154 bilhões de reais, né? Aqui a gente está somando perfumaria com medicamentos. É um mercado muito significativo. Hoje, será que é para todo mundo? Será que é para todo mundo? Será que dessas... em março a gente tinha 86.844, 86 mil, quase 87 mil farmácias no Brasil. Hoje, será que é só participar do mercado, a gente já pega uma fatia desse bolo? Olha, infelizmente não, né? A gente costuma dizer que a mesma onda onde muitos estão surfando, outros estão se afogando. Então, mas é um mercado muito interessante, é um dos mercados mais atraentes, né? Quando a gente pega esses 154 bilhões de faturamento e divide pelo 86.844, nós temos um faturamento médio de 148.600. Faturamento médio mês de 148.600. Então, você que chamou, você que prestou atenção, né, ouviu a minha chamada, se você fatura isso ou menos do que isso, não perca essa live. Seja muito bem-vindo, porque eu tenho um carinho, uma orientação toda especial. Para a gente de qualquer tamanho, para a farmácia de qualquer tamanho, esse encontro é especial. Mas para quem fatura menos do que isso, vocês vão perceber que nós temos orientações muito importantes aqui hoje, né? Então, um mercado que cresce anualmente 2 dígitos, enquanto que o PIB do Brasil patina muito, o Canal Farma vem crescendo a 2 dígitos já por vários anos, né? Perspectivas muito boas de expansão, por exemplo, maior ainda do que já tinha, né? Então, o Covid fez com que muita gente começasse a tomar cuidado com prevenção, né? A gente nunca ouviu falar tanto de comorbidades, de fragilidades, de vulnerabilidade. E agora, meus amigos, com o Covid, o mundo não conhece direito quais são as sequelas ainda, né? Tem gente que teve problema de Covid que afetou o sistema respiratório, o sistema nervoso, o sistema digestivo. Meu Deus, vários amigos, inclusive, essa semana falei com um que ficou mais de 60 dias na UTI, ele está se recuperando lentamente, né? Então, é claro que o universo da farmácia é um universo onde muitas pessoas vão precisar socorrer, vão precisar da farmácia para cura, para orientação, para informação, para medicação, tanto na correção quanto na prevenção, né? Hoje, será que é o melhor negócio do mundo? Eu acho que sim, para mim é, né? A pandemia, a gente percebeu que supermercados e farmácias não fecharam. Eu acho que é um dos melhores, se não o melhor negócio do mundo. Então, é muito importante que você fique atento, que você... Mas, como eu disse, né, não é só participar do mercado para usufruir desse bolo. É muito importante que você fique esperto, saiba fazer o trabalho, né? Agora, um detalhe muito importante, aí começa aqui os desafios no que diz respeito à concorrência, que o tamanho do mercado é interessante, que o bolo é interessante, isso todo mundo sabe, mas olha só,
mercado muito sensível a preço, o cliente vai ser mais disputado, né? Fundamental ter estratégia diferenciada, domínio daquilo que precisa ser feito. Então, em resumo, quando a gente junta aqui esses dois cenários, né? Olha só, cliente com muitas necessidades, mas pouco dinheiro. Então, aqui tem um desafio muito, muito interessante. Não vai ser uma farra. É importante você entender que nós precisaremos aprender a trabalhar, né? É um mercado que tem muito mais necessidade, mas tem pouco poder aquisitivo. Então, muita disputa pelo cliente. E aí, então, o assunto da concorrência. Nós teremos uma concorrência mais acirrada. E também pelo fato de que nós estamos começando a perceber gente de outros segmentos de olho no Canal Farma. Então, no Canal Farma, nós já temos aí uma média de 8.000 farmácias por ano que quebram, né? Mas tem outras 8.000 ou 10.000 que abrem. Mas nós teremos, a partir de 2022, um volume maior ainda, mais do que 8.000 farmácias quebrando, e um volume bem mais alto do que de 8.000 novas farmácias entrando. Por quê? Porque está todo mundo de olho agora, se o mercado é bom, se é atrativo, se não fecha, tem muita gente vindo experimentar e usufruir, tem muita gente de olho nesse bolo, né? Por isso é muito importante, nesse bolo de 154 bilhões de reais no ano. Então, é muito importante esse trabalho da concorrência que a gente está comentando aqui. Então, olha só, ela está aumentando, tem público novo, e aí, especial atenção para você que fatura menos do que 148.600, você já vai entender já por que eu falo isso, né? Ó, na chamada, a gente colocou isso aqui, né? Inscreva-se para a live. É claro que é para todo mundo, mas se você tem um faturamento menor do que 148.600, é importante você prestar muita atenção no que a gente vai explicar aqui, porque nessa história toda de pesquisa, estudo sobre o Canal Farma, hoje eu posso dizer com muita alegria que a gente consegue orientar uma farmácia que fature menos de 100.000 até, né? Ou que seja 80.000 ou até menos hoje em dia, ainda. Nós conseguimos orientar aí que ela consiga prosperar apesar da existência de grande rede ou qualquer outro tipo de concorrente. Então, é muito importante você prestar atenção no que a gente vai dizer aqui, né? Então, eu quero chamar a atenção agora, grandes redes. É recomendável o pequeno usar a mesma estratégia da grande rede? Já estou colocando essa provocação aqui, porque, olha, me dá tristeza, mas eu percebi, tem consultores aí no mercado dizendo assim, vou te ajudar a precificar igual a grande rede, botar preço que nem a grande rede põe, igual a grande rede, para você ter o sucesso da grande rede. Espera aí. A pessoa que faz isso, ela merecia ser presa, inclusive, porque não é tão simples assim, né? É muito importante, você que me ouve agora, que fatura, que tem uma farmácia independente ou uma pequena rede, se o teu faturamento médio é menor, você precisa tomar muito cuidado. Você vai notar daqui a pouquinho que tem muita coisa que a grande rede tem que a gente não tem, né? E nós podemos ter muitas coisas, nós vamos construir um modelo de negócio que é muito diferente da grande rede. Aí está a grande sacada do nosso trabalho. Nós vamos trabalhar de maneira diferente do que eles, né? Então, olha só, a grande rede tem margem baixa, CMV alto. A maioria das grandes redes tem uma margem mais ou menos de 28%, margem bruta, e CMV de 72%. Então, sempre nunca esqueça disso. Ó. CMV é custo da mercadoria vendida. CMV mais margem é sempre igual a 100. Essa conta é muito interessante, todo proprietário de farmácia ter na mente, né? E margem é da margem que saem as despesas. Então, se a grande rede tem margem de 28%, ela tem que ter despesa menor do que 28%. Né? E eles trabalham normalmente com CMV por volta de 72%, aproximadamente assim. Tá bom? A gente vai ver isso mais adiante. Muito bem. Falando de concorrência, eu gosto de provocar quem está na mira de quem. Nós estamos na mira do concorrente
ou ele está na nossa mira? É muito importante, né? Eu gosto muito de analisar tabloide, por exemplo. Quando a gente pega um tabloide, o nosso preço qualquer produto, nosso preço é R$10,50, o dele é R$10,40. O nosso aí você vai analisar o desconto dele, é sempre um pouquinho maior, né? Perfumaria é uma coisa, medicamento é outra coisa. Mas você nota, é muito fácil de notar quando nós estamos na mira dele, né? Mas o que mais me deixa triste é que muitas vezes as pessoas que nos procuram não têm quase nada de informação sobre o concorrente, né? Então, é muito importante, não que a gente vá ser igual, mas a gente precisa entender o que ele faz. Você vai perceber aqui. Se ele é muito ativo, nós também temos que ser muito ativos, nós também precisamos. Se ele faz muitas ações, a gente precisa entender as ações dele. Então, esse material especial que a gente está mostrando aqui sobre concorrência, nós precisamos entender bem e reagir de maneira adequada. Preste bem atenção. A gente tem que entender o que eles fazem e reagir de maneira adequada, de maneira condizente, reagir de maneira, já vou adiantando, inteligente, né? Não pode ser um robô teleguiado aqui, né? Muito bem. Agora, e se um estiver na mira do outro, se os dois são muito ativos, um está na mira do outro, aí ganha quem for mais rápido. É muito interessante isso aqui. E a grande rede, em geral, ela é muito lenta, muito lerda, muito paquidérmica, né? Então, aquele que é menor, ele é mais serelepe, ele é mais ágil. Eu costumo dizer que no mar tem lugar para peixe grande e peixe pequeno. O peixe pequeno, ele consegue ser mais rápido, né? Muito bem. Então, o monitoramento da concorrência, olha que interessante isso aqui, ó. Em situação de conflito, não pode existir relaxamento. Baixar a guarda pode significar derrota, né? Todos nós lembramos dessa luta do Anderson Silva e tal, e ele foi nocauteado e foi uma coisa decepcionante, né? Não monitorar pode significar arrogância, pode significar negligência. Monitorar eventualmente, uma vez ou outra, pode ser arriscado. Então, se algo tem que ser feito, precisa ser feito, então que seja muito bem feito. Nossa recomendação é que você monitore a concorrência. Mas, antes de mais nada, você precisa entender o que eles comunicam. É muito importante. Entender com que frequência, como eles fazem, o que eles estão comunicando. É preciso que haja reflexão. É por isso que eu sempre digo que nós temos que ter um PDV inteligente, com reflexão, com análise. Não pode, ele faz lá, também tem que fazer aqui. Bom, será que a gente tem as mesmas condições, né? Uma das coisas mais bem básicas, né, que a gente gosta de explicar é preço baixo ou imagem de preço baixo. É muito importante preço baixo ou imagem de preço baixo. Então, eu vou fazer uma análise aqui, de um lado da nossa empresa, ou do outro lado o concorrente. Os dois estão tentando puxar, os dois tentando atrair o cliente, né? Então, muitas vezes, quando é uma situação de concorrência acirrada, imagina essa situação aqui, ó. Se nós somos esse azul despencando, né? Quantidade de clientes, se está despencando para nós, está aumentando para outros, né? E às vezes você sabe bem exatamente quem é. Eu já encontrei pessoas que, quando nos procuraram, mas, meu Deus, hoje eu já faturei 400 mil, hoje estou em 200. Né? Passou muito tempo apanhando, passou muito tempo sem reagir, era um alvo fixo, como eu digo, né? Então, se você estiver monitorando, tem as informações, a gente consegue ajudar com muita tranquilidade. Então, num caso como esse, se a nossa quantidade de clientes está despencando e do concorrente está aumentando, então é claro que aí existe quase que uma guerra declarada. Muito bem, mas a imagem de preço baixo ou é preço baixo realmente? Tem uma matéria que eu escrevi, olha que interessante aqui, em junho de 2011, edição 238 da revista ABC Pharma. Verdades e mentiras sobre descontos nas farmácias brasileiras. É interessante essa matéria, é muito interessante, porque
a gente fala sobre uma prática muito comum do mercado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Nessa ideia de preço baixo, imagem de preço baixo, a gente precisa tomar muito cuidado com as armadilhas, né? Preço baixo ou imagem de preço baixo? Preço baixo realmente ou só a imagem? Eu posso garantir a você que a maioria das grandes empresas, elas trabalham muito mais a imagem até, muito mais a imagem do que preço baixo realmente. Então, como assim, Gilson? Explica melhor aí. Bom, olha lá. Ô, Gilson, eu não suporto mais. Ele tinha placa de 20% de desconto, depois ele veio com placa de 30%, depois ele veio com placa de 60%, e eu não estou conseguindo, eu não consigo acompanhar, né? E eu já tive, por exemplo, testemunho de alguém, olha, teve um vizinho meu aqui, ou um amigo meu que tentou acompanhar e quebrou, por exemplo, né? Mas então, aí eu digo assim, tá, mas você não está entendendo. Ele tem placa, aliás, até agora ele tem placa de 80%, por exemplo, né? Então, aqui você tem que prestar muita atenção em dois fatores. É preço baixo mesmo ou é imagem de preço baixo? E sempre tem dois fatores. Dois fatores. Esse é um, esse é outro. Mas como assim, Gilson? Você está percebendo aqui, ou o asterisco, tá vendo? Por trás, né? Junto com a placa, geralmente muitas vezes tem o asterisco e tem o até. Os dois são muito importantes. E aí agora já começa, nós temos que ser inteligente, nós temos que ter um PDV, nós temos que ser um PDV inteligente, um PDV que pensa, né? Um PDV que usa a cabeça para entender o que está acontecendo aqui. Então, por exemplo, quando é o asterisco, está aqui o asterisco, bem pequenininho, quando é asterisco, então tem aquela placa lá, mas o asterisco diz somente produtos tarjados do laboratório X para clientes portadores do cartão Gold, Master, Plus, Sênior da melhor idade, acima de 85 anos, acompanhado dos pais. Eu estou dando uma exagerada aqui para você entender, né? Então, tem aquele número gigantesco na placa, que chama um monte de gente para dentro da loja, mas o asterisco está dizendo isso, né? Eu nunca vi ninguém, né? Nunca vi ninguém na entrada dessas grandes empresas dizendo, olha, pessoal, vocês vieram atraídos pela placa maravilhosa, mas olha, atenção, tem um asterisco ali. Não, o que eles fazem? Atraem aquela montoeira de gente e depois lá dentro eles vão explicar, mas gerou tráfego. A placa gera tráfego. E quando é o até, está aqui o até, né? Desconto de até 60%, até 80%. Então, vai ter alguns produtos com 60%, outros com 50%, outros com 40%, mas, em geral, o desconto médio praticado é muito parecido com o teu ou até menor. Mas, então aqui existe nitidamente aquilo que eu chamo de imagem de preço baixo. A maioria das grandes corporações, elas têm orientação de marketing, às vezes é um investimento caro, então eles sabem muito trabalhar a imagem, né? Que tipo de imagem, posicionamento de marca. Então, eles trabalham muito a imagem de preço baixo, né? Preço baixo ou imagem de preço baixo. A gente precisa entender isso. Então, quando a gente diz aqui que nós temos que ser um PDV inteligente, a gente precisa saber interpretar isso. Esse PDV inteligente que eu vou mostrar aqui para vocês é um PDV focado no resultado, né? Outro exemplo aqui, outro exemplo que olha lá, 80%, né? 80%. Aí quando você vai perceber, rapaz, aqui tem um monte de coisa. É uso contínuo, existe um asterisco, existe um até, e ainda existe um até aqui falando especificamente de alguma coisa, alguma categoria, e ainda está dizendo que até 80% de desconto na terceira unidade. Você está entendendo bem? Tem um monte de pegadinha aqui. Então, tem que tomar muito cuidado. A gente precisa acompanhar, olhar e interpretar. A gente não pode responder de maneira... uma outra placa aqui, aí quando você vai olhar mais de perto aqui, desconto mínimo de 45%, até, olha o até, né? A quarta caixa até 90%, aí tem asterisco, a quarta caixa por 1 centavo, a quarta caixa está sendo de graça. Então, isso é 25% de desconto, por exemplo, né?
Mas é muito interessante. E quando você vê ali, ó, em medicamentos genéricos, apenas em medicamentos genéricos de uso contínuo, consulte a lista com o atendente. Caramba, aí tem uma lista lá que a gente nem sabe qual é o tamanho da lista, mas os números são muito atrativos, né? Os números são muito impactantes e assim por diante. E tem muita grande rede que você olha de longe e vê genérico, descontos especiais, tarjados, não sei o quê. Então é muito importante, tem o apelo, né? É muito importante você verificar que tem muito o apelo. Eles trabalham muito mais a imagem de preço baixo do que preço baixo realmente. Muito bem. Eu tinha perguntado, é recomendável o pequeno usar a mesma estratégia do grande? E agora a gente já vai dar uma olhada aqui. Preste muita atenção. Preste muita atenção. Olha só, eu tinha dito, né, que a margem da grande rede é baixa e o CMV é alto. Então, olha como é a diferença. Preste muita atenção. Eu vou fazer uma... Agora, você que está faturando igual ou menos do que os 148.600, preste muita atenção aqui. Por que você não pode cair nessa armadilha de tentar precificar igual à grande rede, ser parecido com eles, né? Então, por exemplo, eu vou citar aqui, ó, uma farmácia que fatura R$100.000, uma pequena, né, uma farmácia pequena, um empreendedor pequeno, e uma que fatura 500 mil, por exemplo, né, mês. Vamos pegar um farmacêutico, o custo de um farmacêutico, por exemplo, com encargos, né, com encargos tudo, ele pode até ganhar menos, mas com encargo e tudo, digamos que seja R$5.000. Bom, ó, ele é R$5.000 aqui na pequena e é R$5.000 na grande. Olha que interessante agora aqui, ó, percentual do quanto custa o farmacêutico em relação ao faturamento. Na farmácia pequena, ele significa 5% do faturamento. Na grande, ele significa 1%. Então, na loja maior, a despesa fixa ela é muito mais diluída. Você está entendendo? Dilui muito mais. E se a loja faturar 1 milhão, por exemplo, se a loja faturar 1 milhão, vai significar 0,5% do faturamento. Então, a empresa grande ela dilui muito mais as despesas fixas. Vou pegar um outro exemplo. Ó, internet. Bom, aí a farmácia pequena quer colocar uma internet de boa qualidade, coloca lá um plano de R$300. A grande vai colocar um de R$300 também. Então, na pequena, esse plano de internet significa bastante e lá significa muito menos, na loja grande, né? Então, as despesas fixas pesam muito no empreendimento pequeno. E a despesa fixa pesa muito pouco na loja grande. Deu para entender? Então, a loja grande ela tem CMV alto, margem baixa, mas ela tem despesa baixa. Ela tem despesa baixa, você já vai entender já, né? Então, a alternativa de ouro para quem fatura menos é compensar com CMV. Tem que ter um trabalho obrigatório, porque você não tem essa benesse de diluir despesa fixa com facilidade, como diluem as grandes redes, tá? Então, olha lá, então aí precisa ter métodos consagrados, né? Ó, os métodos consagrados são fundamentais, né? E produtividade por funcionário treinado, orientado para fazer um trabalho diferente, isso aqui é fundamental também. Quando eu falo de métodos consagrados, produtividade por funcionário, de cara, a grande rede já não tem isso, né? Todo mundo sabe que o atendimento da grande rede é frio, mecânico, impessoal, muito ruim. Então, opa, se é ponto fraco da grande rede, o atendimento tem que ser ponto interessante, ponto forte da pequena e média, por exemplo, mesmo que seja uma pequena ou média rede, do empreendedor que é menor, certo? Então, muito importante. Olha, o que a gente disse aqui é que eu não posso usar a mesma coisa porque a farmácia grande ela trabalha com CMV muito alto, mas a margem é baixa. É da margem que sai a despesa. Mas a despesa, por exemplo, na farmácia grande, ela dilui com muita facilidade. Quer ver? Olha que interessante aqui, ó. Os grandes possuem grandes volumes de venda para diluir despesa, né? Esse é o ambiente da grande rede, é o terreno da grande rede. Força, gigantismo, escala absurda.
Já faz mais de 1 ano e meio, quase 2 anos que eu fiz essa lâmina, a Droga Raia tinha 2.300 lojas, 21 bilhões de faturamento, né? Então, é claro que a despesa fixa deles fica... Aí esqueci de dizer que o fato de faturar 500 mil ou 1 milhão a loja grande não significa dizer que ela tem que ter mais farmacêutico. É um só. A legislação diz que basta um. Então, é muito importante a gente entender essa ideia de que, no grande, a despesa fixa é bem diluída. Então, ele pode trabalhar com CMV mais alto. Nós, da farmácia menor, nós precisamos... Agora, se você me conhece, se você fatura 300, 400, 500 mil, quanto menor o teu CMV, melhor, independente, né? Agora, para quem fatura bem, um pouco menos, CMV mais baixo é obrigatório, né? É muito importante isso. Essa é uma grande diferença. Então, quando alguém fala assim, vou te ajudar a precificar que nem a grande rede, o segredo da grande rede, é quase um crime. Essa pessoa devia ser presa, porque o pequeno... Ninguém fala, né? Ninguém fala por quê. Eu afirmo a você que essas 8 mil farmácias que quebram por ano no Brasil têm muita dificuldade de posicionamento. Eles quebram ao longo do processo de crescimento, né? Acaba dando passo muito maior do que a perna, sem saber direito o que está fazendo. Então, antes de qualquer reação aos concorrentes, você precisa saber como você está. Essa informação aqui é muito importante. Aí, começou a olhar o concorrente. Estou monitorando o que ele faz, estou entendendo, eu estou entendendo bem o que ele faz, né? Mas aí você está começando agora a pensar em responder, né? Uma coisa é o que o concorrente faz e como é que eu reajo diante do concorrente. Mas, antes de mais nada, eu preciso olhar o outro, mas eu tenho que saber como eu estou, né? Como eu estou, qual é a minha capacidade de reação e assim por diante. Não é assim, se ele... vou cobrir tudo. Não, a maioria das empresas que quebram no Brasil tem muita falta de conhecimento nesse processo. Então, você precisa saber bem como você está. Está bem? Está sobrando dinheiro? Está faltando dinheiro? Está tendo resultado de quantos por cento? É muito importante, né? Você precisa conhecer o placar do jogo. Então, nossa consultoria faz diagnóstico gratuito. Se você está me ouvindo agora, Gilson, eu não sei direito quanto que eu estou ganhando, quanto que me sobra no mês. Pelo amor de Deus, levante a mão, peça diagnóstico, nós fazemos isso de graça, né? Já salvamos muita gente por fazer diagnóstico gratuito. Então, o diagnóstico vai dizer como é que está a saúde financeira da tua farmácia. Então, esse negócio de lucro ou prejuízo, mas será? Nunca mais há dúvida, pelo amor de Deus, né? Mas será que dá lucro? Será que dá prejuízo? Não pode. Não pode. Recentemente, alguém que eu já conhecia já há um bom tempo nos procurou, 40 mil de prejuízo, mês. Já apareceu gente com 40, já apareceu gente com 90, né? Pequenas ou médias redes. Agora, por quê? Como assim, Gilson? Não sabia direito. Não sabia direito, não fazia apuração do resultado. Então, esse diagnóstico é muito importante. Diagnóstico, eu costumo dizer que é como se fosse o ponto de partida, né? Para você estar no controle. Quando você está tendo um prejuízo e não sabe, eu costumo dizer assim que se você está tendo prejuízo e não tem recursos, trava, né? A roda trava, tem uma hora que você não pode pagar mais ninguém. Mas, às vezes, a pessoa está tendo um prejuízo, mas ela teve muito lucro no passado, ela ganhou muito dinheiro no passado. Então, ele está colocando o dinheiro bom no negócio ruim agora, né? Então, esse diagnóstico vai dizer como é que está, olha, se continua assim, quebra, ou vai sobreviver, ou vai prosperar. Ele é ponto de partida, é muito importante, muito, 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 muito. Eu acho assim que ninguém deveria trabalhar com essa dúvida, né? E se for loja crítica, o que é loja crítica? Bom, loja crítica são lojas que estão numa situação muito difícil. É quando a gente faz o diagnóstico e é crítico, né? Prejuízo, muitas vezes tem problema bancário, muitas vezes tem dívida com o banco, aí não tem outra saída, tem que levantar a mão e pedir ajuda urgente, para você não colocar em risco
a sua vida, né, todo o patrimônio que você conseguiu, ou para você não ficar numa situação muito difícil. Loja crítica, eu costumo dizer que é uma loja que ela pode ser fechada a qualquer momento, né? Então, muito prejuízo, dívidas, sofrimento, angústia, muitas vezes traz muito sofrimento para os proprietários. Medo, então, peça ajuda. É possível resolver loja crítica, é possível transformar a loja crítica numa loja rentável. Nós somos experientes nisso, né? Eu digo assim, muito trabalho e pouco tempo a perder. O tempo, na loja crítica, o fator tempo é um fator muito importante. Agora, aqui a gente vai dar uma olhada, olha só, os possíveis resultados. Está vendo aqui no zero, ponto de equilíbrio é quando não tem lucro nem prejuízo, né? E aí daqui para cá é positivo, 5% positivo, 10, 15, 20. E aqui para cá é negativo. Então, muita atenção, preste bem atenção. Esse mercado novo, cheio de novos concorrentes, eu tenho recomendado para todos os meus clientes o seguinte, olha, que você tenha um resultado pelo menos de 10% ou superior. Pelo menos de 10% ou superior. Como assim, Justo? Por quê? Porque se você tiver um resultado de 10%, vem um concorrente novo, qualquer coisa, você está bem, você tem uma gordura, você não vai sofrer. Agora, se você tiver uma situação menor, bem menor do que isso, aí é muito grave, né? Então, tem gente na consultoria hoje que tem 10, 12, 15, e às vezes uma outra loja até perto de 20, se for o caso, né? Claro que é difícil conseguir numa rede um resultado líquido muito alto, mas você vai ter loja lá com 15, 18, e vai ter loja com menos, mas um resultado, meu Deus, um resultado líquido na última linha, 10, 15, ou até mais por cento de resultado. A meta de ouro que eu chamo é quando está perto de 20 é a meta de ouro. Bom, mas aí não quero explicar, não quero demorar muito aqui agora, né? Agora, por exemplo, se tiver aqui na faixa de 0 a 4, 0 a 5, eu acho que é a zona de risco. A zona de risco você precisa, porque é um resultado muito tímido, né? Então, aqueles meses que são críticos, dezembro é faturamento alto, mas tem muita despesa, pode dar prejuízo. Janeiro, fevereiro vai dar prejuízo, né? Então, é muito perigoso aqui. Eu acho que eu tenho cravado nos últimos tempos, eu tenho cravado para você ficar tranquilo, sossegado, em paz, pelo menos 10% de partida, né? Hoje, se o resultado for negativo, 3, 4, 5, 10% negativo, aí é zona impensável, na minha opinião. Por quê? Por causa do alto custo do dinheiro, né? A gente estava com Selic aí lá embaixo, agora já está em 12. Então, o custo do dinheiro no Brasil... Então, aí você precisa de banco, né? Então, pelo amor de Deus, preste atenção no nosso banco de conhecimento. Não vá ao banco. Eu vou repetir aqui, é impensável, não vá ao banco. Está cheio de gente indo no banco comercial. Nós temos um banco de conhecimento. Já vou explicar isso mais adiante já. Então, diagnóstico. Faça o diagnóstico. Recomendamos o diagnóstico, é muito importante. Tá bom? Então, agora já vamos... Muitas vezes, quando a gente faz o diagnóstico, por exemplo, ele vem assim, um exemplo, aqui eu vou dar um exemplo. Um exemplo de uma loja que faturou 80 mil. Tá? Despesa de R$28 mil, que dá 35% em relação ao faturamento. Tá? Despesa de 35% já é uma despesa alta. Né? 25%, 30%, tá? 35% já está muito alta. CMV de 70%. CMV de 70% é um CMV muito contaminado por prescrição. Se a loja está muito contaminada por prescrição, em geral, ela vai ter fama de careira, né? Não pode dar desconto, ele vai perder clientes, porque, em geral, o CMV, o prescrição, você tem uma margem menor, CMV muito alto. Então, é bem complicado, muito, muito complicado. Olha que interessante, CMV de 70, CMV de 70 é muito contaminado por prescrição, você vai ter dificuldade de dar desconto e tem grandes dificuldades. Agora, olha que interessante, ponto de equilíbrio 93. O que significa isso, Gilson? É para essa despesa de R$28 mil, né? Que dá 35% do teu faturamento. E esse custo da mercadoria vendida, que está muito contaminado por prescrição, que você tem margem baixa, você precisaria faturar 93,333. Esse é o que a gente chama de ponto de equilíbrio.
aí nem lucro. Se você faturasse 93.333, daria um resultado líquido igual a zero. Mas a loja está faturando menos, olha aqui, ó, menos do que o ponto de equilíbrio. Então, deu prejuízo, né? Prejuízo de R$4.000 por mês. Quando você multiplica 4.000 por 12, vai dar 48 no ano. Então, ela está tendo um resultado de 5% negativo, né? É uma loja que não tem futuro, uma loja sem perspectiva. O dono... E aí, aqui começam as grandes dificuldades. Por exemplo, eu costumo dizer que quebrar por ano são 8.000, mas com dificuldade tem umas 30.000 nas minhas contas, que tem dificuldade, 25 a 30.000 farmácias têm dificuldades, né? Às vezes eles não sabem direito o que é, como é que é, por que é. Então, é muito grave. Aí entra, numa situação como essa, precisa entrar em ação um trabalho de PDV inteligente, que analisa, que vai pensar, porque se não for um PDV inteligente, aí já vai começar o drama, porque o proprietário fala assim, bom, eu não estou conseguindo pagar as contas, eu preciso de mais faturamento. Então, ele confunde faturamento com resultado, né? Então, ele acha assim, eu preciso de mais faturamento. Aí ele vai fazer algumas campanhas. Quando você faz campanha, você faz promoção para gerar tráfego. A característica das promoções é CMV mais alto e margem baixa. Então, se você fizer umas campanhas, daqui a pouco, esse teu CMV pode ir para 72, 73, e aí começa a vir gente para a loja, você fica animado, talvez até contrate mais alguém, talvez aumente a despesa. Olha só, se você aumentar o CMV e aumentar mais a despesa durante o processo, o ponto de equilíbrio já não vai ser 93, daqui a pouco é 100, 110, 120, e aí, mais homem de Deus, é o cenário perfeito para quebrar. Então, precisa fazer um trabalho inteligente, um PDV inteligente, ponto de venda inteligente para trazer resultado rápido sem correr risco, entendeu? Então, esse aqui é um cenário muito perigoso. Então, eu costumo dizer, quando está assim, está frágil. Primeiro tem que se curar, para depois começar a agredir o mercado, fazendo ações para aumentar o faturamento. Mas tem que se curar, tem que melhorar isso aqui, né? Então, um PDV inteligente é muito importante. Olha lá, ô Gilson, mas qual é o caminho? Bom, o caminho, aí a gente começa, tem todo um trabalho de análise que a gente faz, né? Então, por exemplo, olha lá, ó, eu mantive a despesa, mas eu baixei o CMV. Baixamos o CMV para 55 pontos. Olha que interessante isso. É claro, para baixar o CMV para 55 pontos, tem muito a ver com o mix de produtos. Você vai ter que vender produtos mais rentáveis, você vai ter que vender menos os menos rentáveis. Tem muito a ver com similar e genérico versus prescrição, por exemplo, né? Mas olha só que interessante aqui, ó. Com essa despesa e esse novo CMV mais baixo, o ponto de equilíbrio baixou. Olha que interessante, agora com esse novo CMV, 62.000 eu já empataria. O faturamento de 80.000, ó, está sobrando aqui, ó. Já dá lucro, ó, deu um lucro de 8.000, 10% de lucro. Olha que interessante, né? Aqui antes, com aquela despesa de 28, CMV de 70, eu precisava de 93.000 para empatar. Agora, só porque eu baixei o CMV aqui, ó, com 62, 222, eu já empataria. Então, é muito importante. Olha lá, volume de prescrição é menor, fama de loja barateira, pode dar desconto no que quiser, a participação de prescrição aqui é bem menor, né? Tendência de ganhar mais clientes está no controle. Olha lá, futuro promissor. E ainda, olha que interessante, vai poder fazer campanhas, promoções, para atrair cliente, para gerar tráfego com inteligência. Aí, se consegue fazer campanha, aqui já está difícil, né, de fazer campanha, promoção. E olha que interessante, ó, a loja B, ela teve um processo de cura. Eu nem estou pensando, eu estou com o mesmo faturamento, pode observar aqui, ó, de antes, né? A gente estava trabalhando ali, baixando o CMV, aplicando o método. No começo a gente faz os 7 passos da venda, depois tem vários métodos que ajudam a baixar o CMV, né? Então, olha que interessante, melhorou, e se eu aumentar o faturamento aqui, ó, passei o faturamento para 100, bom, aí é imbatível, né? Aí fica uma loja muito interessante, que aí o resultado, olha o resultado para onde foi, um resultado muito, muito interessante. Mas
Qual é a diferença? A loja B é a loja A mais inteligente, com metodologia, com método. O proprietário sabe o que está fazendo, tem domínio total. Não é um teleguiado por planilhas, né? E olha que legal. Mas dá para explicar mais disso. É até difícil de eu explicar, porque são tantos métodos, né? Nós desenvolvemos hoje a gente tem um banco. Hoje a gente tem um banco de conhecimento que está na web, tudo ali na nuvem, né? Então, quando a gente fala de AVA, é ambiente virtual de aprendizagem. É o seu banco de conhecimento específico sobre o canal Farma. Então, é muito importante que você entenda que a gente tem um trabalho nesse banco. Você tem uma ideia, a gente começou com 26 vídeos, depois foi para 100 vídeos, 100 e poucos, 200, 300, 400, 500, hoje já está com 1.200, 1.300, nós vamos terminar esse ano com 1.600 vídeos. Então, é um banco de conhecimento específico de altíssimo nível, que permite que você fique no controle. Olha que interessante. Você no controle de uma empresa rentável. Ó, esse símbolo aqui é do controle, vai ter resultado. Você pode ir para a excelência se você quiser, né? Não importa as mudanças que ocorram no mercado, veio mais concorrente, veio grande rede. Se você tiver um PDV inteligente que sabe o que está acontecendo, você vai dos fundamentos à excelência, né? É uma jornada de conhecimento muito interessante. Esse banco de conhecimento, você vai assistir quando a gente, nesse processo aqui, depois da nossa live, no dia seguinte a gente libera material. Aliás, o material que a gente vamos disponibilizar, essa mentoria aqui sobre concorrência, tem a live que a gente está fazendo agora, depois tem liberação de vídeos exclusivos, e nós teremos mais um vídeo especial para falar um pouco sobre o que é esse ambiente virtual, que novidade é essa, o que é esse recurso tecnológico, né, coloca à disposição. Como é que é essa nova maneira de aprender, Gilson? Que eu posso aprender agora no melhor lugar do mundo. Qual é o melhor lugar do mundo? É a tua casa, né? Você pode aprender na loja ou em casa, pode aprender no sábado, no domingo, a hora que você quiser. Então, um PDV inteligente bom para todos. Como assim? Bom para o cliente, bom para o funcionário e bom para a empresa. Eu tenho orgulho de dizer que a gente, nesses quase 30 anos de pesquisa, a gente desenvolveu metodologias que são nitidamente boas para o cliente, ele paga mais barato, né? Bom para o funcionário que se desenvolve, que melhora a sua produtividade, melhora o ganho, dá uma contribuição mais significativa para a empresa e bom para a farmácia. Então, e quando você tem um PDV inteligente, você não cai nessa armadilha de confundir faturamento com resultado. Aí tem muita gente, né? muitas empresas de consultoria, vou duplicar o teu faturamento, aumentar o teu faturamento. Talvez seja uma das armadilhas mais perigosas que tem no mercado. Confundir faturamento com resultado, né? Nesse conceito aqui de PDV inteligente, você sabe que faturamento é uma coisa, resultado é outra. Hoje eu ouvi um testemunho de uma cliente nossa dizendo que ela já faturou 600 mil, não sobrava nada, estava devendo. Hoje ela fatura 400 mil e ela tá com folga, né? Ela paga os compromissos, ela tem uma reserva, ela tem a necessidade de capital de giro baixou muito, ela está tranquila agora. Então, confundir faturamento com resultado é um dos maiores erros que se pode cometer, né? Não é. Uma coisa é faturamento e resultado é outra. Então, olha que interessante. Nas pesquisas nossas, né, eu encontrei loja faturando farmácia faturando 350 mil e quebrou, eu encontrei muitas, né, muitas, com a gestão equivocada, um CMV muito alto. Mas eu encontrei uma que faturava 2,5 milhões e encontrei outra, no Rio Grande do Sul, que faturava 10 milhões de reais. Todas elas aqui quebraram, resultado negativo. E o segredo fatídico aqui era muita prescrição com desconto alto, né? Para vocês terem uma ideia, essa loja que faturava 10 milhões de reais por mês e quebrou, nas minhas contas, o CMV, custo da mercadoria vendida, devia ser de 90%. Eu vou voltar aqui, devia ser de 92%. Olha só, se o CMV é 92%, olha, imagina,
Ó, então, imagina esse vermelho aqui, quase igual ao 100. Então, esse lucro bruto aqui, margem bruta, era 8. Né? Nunca esqueça ó, que CMV mais lucro bruto é sempre igual a 100. Então, se esse CMV aqui era 92%, o lucro bruto era 8. Aí a despesa, se fosse 8, daria resultado líquido 0. Mas despesa realmente, geralmente muito maior, quebrou faturando 10 milhões de reais. É muito, muito importante isso aqui. Né? Então, olha, lâmina antiga, ó, lâmina antiga, né? Quando a gente começou a fazer aquele trabalho para o laboratório MS, eu dizia assim, ó, o concorrente vem, ó, o concorrente vem com preços competitivos. Nós não podemos ser um alvo fixo. Era assim que eu dizia. Nós não podemos ser um alvo fixo. Alvo fixo até uma criança acerta. Nós temos que reagir, ó, nós também temos que reagir. Também temos que ter preço competitivo, né? Mas nós teremos até, quem sabe, o menor preço. Resultado mais bacana, nós podemos financiar o combate, nós vamos ser um PDV inteligente, nós vamos ter inteligência no PDV. Ô, Gilson, se for assim, a gente vai ter uma vantagem competitiva. Vantagem competitiva significativa. É isso que a gente conseguiu nesses quase 30 anos de pesquisa, que hoje está tudo no nosso banco. E aí, olha que interessante. No Rio Grande do Sul, eu fiz uma apresentação e daí um proprietário falou assim, hoje eu só acreditei nisso aí, estou gostando disso aí, estou gostando, olha, eu estou começando a perceber realmente que mesmo pequeno eu consigo fazer frente ao grande e tal. Mas eu não gostei desse teu desenho aqui, você não tem uma coisa mais bacana aí e tal. Aí, em homenagem ao meu amigo do Rio Grande do Sul, aqui é nós, é o pequeno, enfrentando os grandes, enfrentando as grandes redes. A gente vem enfrentando e vem conseguindo, né? Quem me conhece há mais tempo, cliente da consultoria, sabe disso, sabe do que eu estou falando aqui. A gente tem muitos testemunhos aí para dar. Então, numa situação, por exemplo, de guerra declarada, olha lá, se ele tem CMV de 70, a margem é 30. Se o nosso for 55, a nossa margem é 45. Está vendo? Aí a gente pode até ter uma despesa um pouquinho maior, mas é muito importante a gente trabalhar com CMV baixo. Tá? Bom, exemplo, que é um exemplo claro aqui, muito importante ser assim, ó, se alguém esperava que o Gilson Coelho vai dizer como é que lida com a concorrência e vai dar uma planilha mágica de descontos, esqueça isso. Esqueça isso. O nosso trabalho é assim, ó, você vai ter uma precificação igual, tua, exclusivamente tua, que ninguém tem. Mas você vai entender todo o processo, você vai entender o que o concorrente faz, como você vai fazer e assim por diante. Mas um dos segredos está aqui, ó. Preste bem atenção. Uma prescrição que custa 100, né? Digamos que o concorrente está dando desconto. Bom, se ele estiver dando desconto, se você tiver que dar um desconto de 20, preste bem atenção. Se vender prescrição de preço cheio, você vai perder quase todos os clientes, né? Daqui a pouco a fama de careiro quebra mais rápido. Então eu tenho que dar desconto para não perder. Tá bom, mas se você der 20% de desconto num produto de 100, o cliente paga 80 para você, né? Agora vamos entender. Tá bom. Mas quanto que é se ele vai te pagar 80? Mas atenção, com desconto de 20%, ele paga 80, mas a margem da loja vai despencar uns 4, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas digamos que seja 4. Agora faz a conta comigo, quanto que é 4% de R$80? 4 vezes 8, 32. 3,20. Se você der 20% de desconto no prescrição, vai te sobrar uns 4% de margem. Não sobra nada. É da margem que sai a despesa. A despesa de uma farmácia normal hoje é 30%, às vezes 25%, 30% ou até mais. Então, vai quebrar mais cedo, né? Então, olha lá, a nossa recomendação, a gente tem todo um trabalho para trabalhar. Vamos para o lado similar e genérico. Como é que funciona aqui? Ó? Olha lá, aqui com desconto ou sem desconto, o cliente pode pagar 50. Quanto que ele pagava lá? Na outra, ele ia pagar 80, né? Ele ia pagar 80. Aqui ele pode pagar 50, com desconto ou sem desconto. Mas ainda você vai ter uma margem de pelo menos uns 50%. Agora faz a conta comigo. Quanto que custa 50% de R$50? R$25.
Homem de Deus, mulher de Deus. Compare os R$ 25 daqui com os 3,20 lá. É quase 8 vezes mais. Agora, presta atenção, já é muito mais barato para o consumidor, ó, já agradou o consumidor, e vai ser muito bom para a loja também. Se o funcionário fizer o trabalho direitinho, né, ele pode... O funcionário... É muito importante que o funcionário saiba fazer o trabalho. Aqui nós estamos... Aqui, ó, e o que eu faço aqui com essa diferença? Ele veio com a receita de 100. Essa diferença a gente contabiliza como economia, né? Meus amigos, aqui está a essência do método. O nosso método mais precioso, um dos mais importantes, é o método dos 7 passos da venda. Aqui está a essência do método dos 7 passos da venda, né? E quanto? Se era para gastar 100 e gastou 50, bom, economizou R$ 50, né? Então, essa economia, o método enfatiza toda a vantagem para o cliente, só é vantagem quando ele percebe. Então, a gente tem que enfatizar a economia. É muito importante enfatizar a economia. Hoje, você tem que mostrar alternativas? Tem, o método mostra a alternativa direitinho. A decisão de compra é soberana. De quem? Do cliente, né? Então, olha lá, métodos consagrados. Então, aí, com esse dinheiro da economia, aqui começam os métodos consagrados, onde o funcionário é orientado para satisfazer outras necessidades. Você sabe o que são essas correntes aqui? Ó? Cada elo desse é outras necessidades que o cliente tem. O cliente está com um poder aquisitivo mais baixo. Então, se você fizer um sistema o meu concorrente dá 20% de desconto, eu também vou dar. E aí você faz. Se você fizer igual, eu estou dizendo que você tem que fazer diferente, tem uma metodologia, uma orientação. Você vai ser mais barato do que o concorrente, do que a grande rede ou de qualquer outro, mas você vai fazer um trabalho diferenciado, ser competitivo em preço e assim por diante. Nós não podemos ganhar na força, preste muita atenção, né? Aqui está a essência do nosso trabalho. Ó. A gente vai ter que ganhar na inteligência, né? Com métodos consagrados que foram desenvolvidos ao longo do tempo. Então, é muito importante, tem que ser na inteligência. Então, uma coisa é monitorar, outra coisa é reagir. Eu adoro essa lâmina, ó. As inspirações de Davi e Golias, né? Me emociono de oferecer ferramentas inteligentes que dão poderes especiais aos empreendedores, aos pequenos e médios, mesmo sabendo das dificuldades em enfrentar os gigantes. Ô, Gilson, por que você fica enchendo a paciência, tem que ser nota 10 nos métodos, nota 10, né? Competência nos métodos. Davi, ainda bem que ele foi competente, né? Ele acertou, deve ter treinado muito, né? Acertou na mosca. Se ele jogasse a funda, a pelota dele, e errasse mais de uma vez, ele podia pagar com a vida. O grande o pequeno, ele tem que ser melhor, tem que ser inteligente. Não pode a gente tem que usar uma arma diferente, né? Então, olha só, a vida como ela é. Olha que interessante que eu vou mostrar aqui, ó. Quantas vezes você ouviu do teu cliente na tua loja, mas você não tem um mais caro? É muito importante o que eu estou falando aqui. Eu tenho quase 30 anos de DNA de farmácia. Não é só de viver a farmácia, é de estudar a farmácia, de dar solução para a farmácia, de estudar com profundidade, de desenvolver métodos, conhecimento formatado. Quantas vezes você ouviu alguém dizer, mas não tem um mais caro? Eu queria muito mais caro. Agora, quantas vezes você ouviu, tem um mais barato? Né? E, meu amigo, e o cliente brasileiro está numa situação muito difícil, muito, muito difícil. Né? Eu costumo dizer, se é caro demais, então tira a tua paz. Se é caro demais para o cliente, tira a paz dele. Aquele que não souber trabalhar nesse mercado, que está com poder aquisitivo baixo, vai ter muita dificuldade. Né? Então, todo o nosso trabalho, olha que interessante, a maioria das grandes redes é focada em prescrição, a maioria das grandes listas que tem no mercado é focada em prescrição. Eu vou te dar uma ferramenta para você concorrer. Então, é até difícil da gente explicar aqui, né, numa live dessa,
Eu sou obrigado a usar uma live dessa para explicar que nós temos um processo inteligente. Agora, é claro que esse processo está num banco de conhecimento. É até difícil, se alguém está atrás de uma dica rápida, não. A gente tá lutando contra inimigos grandes, né? Então, nós temos que ter ferramentas poderosas, né? Muito importante. Ó, olha que interessante, os 7 passos da venda está fazendo já, acho que uns 20 anos que a gente começou a explicar os 7 passos da venda. É um método que dá fama de barateiro, economia percebida pelo cliente, queda no desconto concedido, melhor rentabilidade para a farmácia, melhor remuneração para os funcionários, atendimento diferenciado, humanizado, rentável e padrão. E é também a arma mais eficaz para competir pelo preço. Homem de Deus! Como é que a gente explica tudo isso assim? Não dá para explicar tudo isso numa live. Eu preciso explicar que é um processo. São muitos métodos que a gente tem hoje em dia. Agora, preste atenção aqui, ó, as fontes de valor agregado para o cliente. Eu venho estudando isso há muitos anos, tá? Aspecto psicológico, atendimento bom, diferente, especial, trata pelo nome. Aspecto funcional da loja, ó, uma loja que funciona bem, que tem baixa ruptura e tal. E aspecto econômico. Esse aspecto econômico aqui é a economia, né? Economia, conseguir fazer um tratamento a um custo menor. Meu Deus, o mundo clama por acesso. O mundo clama por acesso a medicamentos, né? E agora, ó, os efeitos da pandemia no poder de compra. Eu acho que esse aspecto econômico aqui ficou gigante, na minha opinião, né? Então, o cliente está com muito mais dificuldade, está muito mais sensível ao preço, que eu comentei no começo, né? Então, é muito importante. Quem souber trabalhar, quem tiver um PDV inteligente, PDV que pensa, que raciocina, como a gente fala aqui, vai se dar muito bem nesse mercado, né? E aí é claro que precisa conhecer esses métodos consagrados nesse mercado de alta sensibilidade a preço, tá bom? Então, olha só, eu costumo dizer assim, ou a gente usa a cabeça ou esbanja recurso. Usar a cabeça é capital. Esse aqui também é capital. Mas aqui, ó, usar a cabeça é capital intelectual. Esse capital aqui é um recurso muito escasso, finito e caro, né? Olha quanto está a Selic agora. Então, o PDV inteligente, meus amigos, esse Smart PDV, um PDV inteligente, vai desde os fundamentos do negócio, as coisas mais fundamentais, até a excelência, né? Uma jornada de conhecimento e transformação, você no controle. Então, eu costumo dizer que a diferença é gigante, a diferença é muito grande entre pensar e agir em termos de trabalho e pensar e agir em termos de resultado. Esse PDV inteligente, ele é focado no resultado. Olha lá, ele é focado. Pensar e reagir em termos de trabalho. Você percebe que são 2 caminhos. Parece que é meio parecido. Onde é que está fulano? Está trabalhando. Ele trabalha muito. Ele trabalha muito, né? Pensa e age em termos de trabalho. Olha o impacto no resultado dele aqui, ó. Esse PDV inteligente, ele é focado no resultado. Olha o impacto no resultado. A diferença é gigante, né? Aqui, do lado esquerdo, é muito empenho, pouco desempenho. Do lado direito, é muito empenho e muito desempenho. O resultado aparece, né? Você não pode esquecer de fazer o diagnóstico. O diagnóstico é fundamental, né? Você precisa conhecer o placar do jogo, como eu tinha dito antes, né? Então, quando eu digo você no controle de uma empresa rentável, você tem que ficar muito atento o tempo todo, né? O tempo todo atento. Olha lá, olha aqui, ó. Ó, o mercado muda muito, são demandas do mercado, novas necessidades dos clientes, ações da concorrência, que a gente está falando aqui, né? Você precisa conhecer. E o mercado não fica sempre assim maravilhoso. O mercado, muitas vezes, do nada. Então, você vai ver que a gente tem um banco de conhecimento que ajuda você a lidar com todas essas intempéries aqui, né? Então, meus amigos, quando a gente diz você no controle, né, significa você preparado para acompanhar tudo com inteligência, fazendo um trabalho diferenciado nesse mercado que cada vez mais vai ser um mercado concorrido, disputado e assim por diante, né? Tudo isso
está no nosso banco de conhecimento, como eu falei o tempo todo. Eu queria lembrar aqui que, na realidade, vai valer muito a pena. A gente vai recomendar a você que essa mentoria, você vai assistir a partir de amanhã, já vai estar liberado, estarão liberados mais vídeos exclusivos sobre concorrência, e é importante você entender, né, o nosso trabalho como um todo, tudo que você possa imaginar, né? Atendimento, gestão de pessoas, marketing, expansão, gestão de compras e estoques. O seu assunto é ticket médio, metas, métodos, formação da liderança, a capacitação do proprietário, tudo isso é muito importante. Tudo isso está no nosso banco e vocês vão poder usufruir um pouco desse banco, tá bem? Então, quem quiser agora, como sugestão, aponta aqui para a tela. Se você apontar o teu celular aqui para esse QR Code, nós estaremos aqui formando, né, ampliando o grupo que vai tirar as dúvidas. Daqui a alguns dias, amanhã a gente libera o conteúdo, mais conteúdo sobre concorrência, e vai ter um conteúdo exclusivo também sobre esse ambiente virtual novo, que é importante que você conheça, tá bom? E você vai ser informado também que nós faremos uma live para tirar dúvidas sobre o tema da concorrência. Pelo grupo você será informado. Eu coloquei o QR Code aqui agora, porque tem gente que chega de última hora, né? A gente tem informado aqui pelo chat, tem gente que chega de última hora, não está em nenhum grupo, e é importante que você aponte para o QR Code, você vai entrar no grupo, porque daqui a alguns dias, acompanhe ali pelo grupo, a gente vai comunicar qual é a data que nós faremos a live exclusiva, comigo de novo, para tirar dúvida, ok? Não perca, então, aponta aqui e você vai participar do grupo que vai para essa live de tirar dúvida. Vamos encerrar aqui, então. Queria voltar com essa lâmina aqui, que eu considero ela especial. Esse assunto da concorrência é um assunto muito, muito importante. Recomendo, então, que vocês assistam os vídeos que estarão liberados no AVA. Essa experiência do vídeo ali, de mais vídeos exclusivos sobre a concorrência, é uma experiência que você já vai perceber no nosso banco de conhecimento. E a gente incluiu um vídeo, então, exclusivo, especial, que explica melhor como é que é essa ferramenta, esse ambiente virtual de aprendizagem, que talvez você nem conheça, mas que vale muito a pena, tá bom? E, por favor, não esqueça da nossa live daqui a alguns dias para tirar dúvida. Anote as suas dúvidas. A gente tem percebido um volume maior de pessoas nessas lives de tirar dúvida. É importante que você venha com as dúvidas, porque esse é um tema, o assunto da concorrência é um tema muito importante, e nós queremos que você faça bonito, faça de maneira profissional. Você no controle de uma empresa rentável, um PDV inteligente, que sabe o que está fazendo. Tá bem? Queria, então, agradecer imensamente, agradeço a todos vocês. Fiquem de olho no nosso canal Pharma Free, porque no próximo mês aí vem outro lançamento, e em cada mês é um lançamento diferente, interessante, conhecimento específico de alto nível. Tá bem? Um grande abraço a todos. Muito obrigado a todos. Boa noite. Muito obrigado.